Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Eu vou apresentar aqui uma AP3 anterior, porque cada AP3 ela se baseia ela se baseia num resumo, tá? Por isso que a menina colocou lá no grupo os tópicos principais. Aqui foi uma AP3 deixa eu ver o período, 2015.2, parece antigo, mas eles repetem muitas questões. Eles alternam. Período sim, período não, eles alternam as questões que eles vão usar. Mas você vai perceber que eles vão usar, são 10 capítulos. Eles vão usar uma questão de cada capítulo, como eles sempre fazem. Só que na P3, eles alternam capítulo sim, capítulo não, capítulo sim, capítulo não, tá? Para poder facilitar a vida de vocês. Eu vou lendo e vou explicando com exemplos mais fáceis. Conforme vai surgindo a dúvida, você vai colocando ou no chat ou no fone. Você abre. Se tiver alguma dificuldade para me ouvir, coloca no chat, que eu dou uma olhada aqui. Eu não estou te ouvindo. Agora tá Qualquer conseguindo ouvir? dificuldade que você tiver, você bota no chat e eu consigo ler o que você está precisando me perguntar. Tá bom, vamos lá. Transformações ambientais, que você percebe no interior da garrafa. Que garrafa? Lembra que na primeira prática vocês fizeram uma garrafa que simula um microambiente? Essa garrafa, ela simula um meio primitivo que os seres vivos surgiram e o decorrer da evolução desses seres vivos e os seres vivos que vão continuar sobrevivendo naquela garrafa, entendeu? Então, essa garrafa é uma coisa que você tem que observar ao longo do período inteiro, que demora em torno de 3 a 4 semanas para sair o resultado. Por quê? Porque essa garrafa ela quer selecionar os seres aeróbicos e anaeróbicos, tá? As micróbios aeróbicos e anaeróbicos. Porque a gente, no ambiente terrestre, existe uma mistura entre os seres aeróbicos e anaeróbicos. Eles vivem em protocooperação. Um ajuda o outro, mesmo não sendo obrigado a ajudar. Então, o que, que acontece? Quando você vê na garrafa, todos os ingredientes da garrafa servem para fazer uma reação, e essas reações elas geram fermentação, elas podem promover a, res, a respiração aeróbica, elas podem promover o sustento do metabolismo do micróbio. Então, na primeira questão, transformações ambientais que você viu no interior da garrafa no decorrer do período. Você vai ler lá tá nessas questões as bolhas de gás, o estufamento ou murchamento da garrafa, a mudança na coloração, se houver ou não manchas, porque cada um desses critérios, as bolhas de gás é que se houver bolhas de gás, é sinal de que os seres anaeróbicos, ou seja, as micróbios que produzem seu próprio oxigênio, eles se prevaleceram em favor dos seres aeróbicos. Os seres aeróbicos sustentam o ar que ficam dentro da garrafa. Depois que esse ar acaba de ser sustentado, a garrafa pode murchar. Já se houver muita produção de micróbio anaeróbico, ele produz o seu próprio oxigênio. Então, a garrafa pode estufar, tá? Conforme há uma morte de algumas bactérias, a cor da garrafa pode, pode, pode ficar escura. Porém, se houver um aumento das bactérias fotossintetizantes, a garrafa fica verde. Por quê? Porque ela tira do ambiente que está na garrafa, das folhas, de todos os elementos químicos que estão dispersos naquele líquido e na parte sólida, ela usa esses elementos para sustentar o seu metabolismo. Então, isso faz uma alteração no microambiente da garrafa. Beleza. Explique por que a demonstração feita no tubo pode ser considerada uma importante ação pedagógica. Não sei que tubo. Que tubo é esse? Você tem como abrir seu áudio e me explicar que tubo é esse que está aqui nessa questão? Porque
Sim, entendi. É porque na época que essa prática foi feita, a gente fazia duas coisas. A gente fazia a garrafa e a gente fazia o tubo de ensaio, tá? Por quê? Porque as reações que acontecem na garrafa nem sempre eram as mesmas do tubo de ensaio. Porque o tubo de ensaio ele tem um vidrinho e esse vidrinho ele permite um acúmulo de gás. Se a maior parte das bactérias forem anaeróbicas, elas produzem gás. E essas bactérias anaeróbicas, elas são nocivas para a saúde, tá? A maioria é gram-negativa. E essa gram-negativa, ela é nociva para a saúde. Por quê? Porque as bactérias gram-negativas, ela têm uma camada fina, então elas não, elas têm uma camada simples de mureína. Já as bactérias gram-positivas têm peptidoglicano. Esse peptidoglicano, ele é mais resistente, então dificulta a bactéria causar doenças a quem ela preda, as células, né? Já as bactérias gram-negativas, elas são mais simples e elas acabam sendo mais nocivas para a saúde, porque elas conseguem entrar no metabolismo, no corpo do humano, né? Causando prejuízo com mais eficiência. Número 3. Desenhe um gráfico com as várias fases de crescimento de uma população de bactéria que represente em função do tempo, explicando o que acontece em cada fase. No caso, essas bactérias, elas crescem em fase logaritma, fase exponencial e fase de declínio. É como se fosse não é pentágono, não, é uma. Deixa eu ver se tem uma coisa para eu desenhar aqui. Já que não tem como desenhar aqui. Log, é, log estacionária, declínio. O que é isso? A fase logarítmica é a fase de crescimento, que é a primeira parte aqui, ó. 1. A fase estacionária é que a quantidade de morte é quase igual à quantidade de crescimento. E a fase 3 é quando a quantidade de nutrientes do meio já está em declínio. Você entendeu? É esse desenho que você precisa fazer. Assim, 1, 2, 3. 1 é logarítmica, 2 estacionária e 3 declínio. Beleza. E a fase lag? Nos halos transparentes observados na placa de agar-leite, inoculada com amostra de solo fervida, responda. Qual a natureza dos produtos que estão sendo liberados pelas bactérias? Olha só, quando você faz não sei como está sendo as práticas do seu polo, mas na época que eu fiz presencial, essas bactérias, elas acumulam caseína, que é o açúcar do leite, tá? Então, isso faz com que elas fiquem esbranquiçadas. Tem nem ideia. Lag, ó, tem a fase log, que é a primeira, estacionária, que é a segunda, e a lag é a última. Por quê? Porque a lag é a fase de declínio, tá bom? É a fase de declínio, que é a lag.
Olha só, Não vou é colocar não. aqui no chat. Vamos Log lá. estacionária e lag, tá? Essa mulher não sabe de nada, não. Acho que tá errado. Pode continuar botando suas dúvidas aqui, tá? Porque aí eu vou te ajudar e gravo as suas dúvidas que podem ajudar os outros colegas do grupo. Qual a natureza dos produtos que estão sendo liberados pelas bactérias? No caso, a natureza é que as bactérias elas consomem o açúcar do leite, que é a lactose, ou a proteína do leite, que é a caseína. Por isso que elas adquirem a coloração branca. O halo da bactéria, essas bactérias geralmente são gram-positivas, elas têm dupla camada. Entre uma camada e outra, elas acumulam essa quantidade de substância como reserva nutritiva. Então, elas pegam o açúcar do leite e armazenam nessa região. Isso permite que elas adquiram coloração branca, tá? Entendi, Algumas né? bactérias do solo crescem no meio de cultura, mesmo depois de expostas à água fervendo por 10 minutos. Essas bactérias que crescem na água do solo, no solo, depois de crescem e fervem por 10 minutos, são bactérias que possuem endosporo. Endosporo é uma estrutura como se fosse uma armadura da bactéria, sabe? Essas bactérias são bactérias resistentes a alterações ambientais. Lembra aquelas bactérias que a gente estudou, que fala sobre aquelas bactérias, Pô, muito rápido, não deixa são fora. as bactérias multiresistentes, as bactérias, as árqueas, lembrei agora. As árqueas, elas possuem estruturas diferenciadas porque ela tem uma proteção, um plasmídio, que é uma Nossa, proteção extra no seu material genético, que geralmente é DNA, e elas possuem o endosporo, que é uma camada ressecada por baixo da camada de mureína ou de peptidoglicano. A maioria das bactérias que são árqueas, elas não têm mureína, elas têm peptidoglicano. Por quê? Porque a peptidoglicano são duas camadas mais um endosporo. Isso é como se fosse uma capa de proteção delas que impede que elas percam água para o ambiente e isso impede e protege também o seu DNA no caso de alteração da temperatura do ambiente. Se elas ficarem em um ambiente que elas fervida por 10 minutos, isso faz com que elas criem uma estrutura de resistência, elas fazem um cisto. Esse cisto impede que essas bactérias se desenvolvam, tá? Essas bactérias sejam alteradas pela alteração da temperatura externa. Tá? Número 5. Justifique os micróbios como sendo a base da cadeia alimentar dos demais seres vivos da biosfera. Tá? Os micróbios, eles fazem uma série de reações que eles promovem o quê? Eles promovem inicialmente a oxigenação do ambiente. que? Primeiro, eles fazem a oxigenação. Segundo, eles são algas. A maioria dos micróbios mais primitivos são ambiente aquático, que a gente acredita que é onde surgiu a vida. Esse ambiente ele selecionou os seres fotossintetizantes. Então, as bactérias, que são as cianofíceas, ou algas cianofíceas, elas são seres fotossintetizantes. Por serem seres fotossintetizantes, elas ajudam a produção de oxigênio na água, do mar, do rio, como o que for do ambiente, mar, rio, lagoa, lago. E isso faz com que outros seres vivos se desenvolvam melhor. Porque os peixes, os moluscos, eles têm respiração traqueal. Ou seja, eles respiram o ar que está no ambiente, tá? Na verdade, o peixe tem respiração branquial. Os insetos têm respiração traqueal, eu confundi. Os peixes, os moluscos, em sua maioria, e os quinidários, eles têm respiração branquial ou traqueal. Ou seja, eles pegam o oxigênio que está no ambiente. Eles não têm nariz igual a gente, tá? Então, o que que acontece? Eles absorvem a água do ambiente, o oxigênio diretamente da água, tá? Então, esses seres, eles absorvem
absorvem oxigênio diretamente da água e se não tiver essas bactérias fotossintetizantes, eles não conseguem sobreviver. Então, é necessário que haja uma mudança no meio para que esses seres consigam sobreviver posteriormente. Então, essas bactérias fotossintetizantes ou algas cianofícias, eles são seres primitivos. Eles fazem uma colonização primária. Eles mudam o ambiente para que haja uma colonização secundária para que outros seres vivos consigam se fixar naquele ambiente. Você vai estudar melhor isso quando estudar PCC. Apresente os cálculos para uma das dada a população bacteriana, que duplique a cada 45 minutos da quantidade de células após 6 horas. O inóculo original foi constituído por 2 bactérias viáveis. O inóculo original foi constituído por 12 bactérias viáveis. Olha só, a cada 45 minutos são 2 bactérias viáveis, ou seja, você divide 45 por 6 horas por 45 minutos. Como é que você vai fazer isso aqui? Você pode fazer isso na mão, né, fazendo o cálculo, na mão das provas de química, permite usar calculadora. Então, você pode usar a regra de 3. 1 minutos são 6 horas. Cada hora tem 60 minutos. 6 horas, 60 vezes 6 dá 360 minutos. 360 minutos dividido por 45, você faz a continha aí. Deixa eu fazer a conta aqui também. 360 dividido por 45. Aqui que facilita a minha vida e a sua. 360 dividido por 45. Vai dar 8, tá? 360 dividido por 45 vai dar 8. O que eu quero dizer com isso? Cada 45 minutos, envolve, ó, 2 vezes 45, 90. Vezes. Não, peraí. Você soma 45, 45. A cada 6 grupos a cada 8 grupos de 45, você soma 2. Ó. Primeiro, o inóculo inicial, vamos lá, peraí. Apresente os cálculos para para uma população bacteriana que duplique a cada 45 minutos da quantidade de células após 6 horas. Você sabe que vai ser 8. Você repete 8 elevado 2 elevado a 8, tá? 2 elevado a 8, ó, 2 elevado a 8. Não, peraí, fiz besteira aqui. A 8. Não é isso tudo, não. Olha só. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 2. Ao final de 360 minutos, você vai encontrar 256 bactérias. Começa com 2 e depois de 360 minutos, você vai encontrar 256 bactérias. Você entendeu o cálculo que eu fiz? Você tem que multiplicar 2, pegar 2 e elevar a 8. 2 elevado
elevado 2 elevado a 8. Assim, ó, 2 elevado a 8, que vai dar 256. A mesma coisa você vai fazer, ó, 12 elevado a 8. É isso mesmo? Ó, você sabe que a cada 45 minutos, você tem uma mudança, tá? Então, se o inóculo inicial é 12, 12 elevado a 8. É isso aí mesmo. Se o inóculo inicial for 12, você tem que colocar isso na prova, tá? 12, ó, 2 elevado a 8 vai dar 256. Se você fizer 2 vezes 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 2, vai dar 256. Agora eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu fizer 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 12, vai dar esse valor. 429.981, não, 429.981.696. Essa é a quantidade de bactérias que vai surgir se o inóculo inicial for 12, depois de 8 gerações. 8 gerações não, depois de 8 gerações. Você entendeu o cálculo que eu fiz? Ou ficou muito confuso? Você entendeu o cálculo que eu fiz? Ou ficou muito confuso? Sabe? Tá, olha só. Inicial é 8, 2, você eleva a 8. Esse valor vai dar 256. Por quê? É 8 vezes 8. Não, peraí. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem que contar 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2. Tem que ter 8 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 2, que é igual a 256, tá? Agora, se o inóculo inicial for... Espera aí, rapidinho. Se o inóculo inicial for constituído por 12 bactérias viáveis, só que você tem que entender que ela duplica a cada 45 minutos. Então, você percebe que 6 horas equivale a 360 minutos, tá? Se você sabe que a cada 45 minutos ela duplica, você divide o total de 360 horas por 45. Então, você percebe que ela duplica 8 vezes, tá? O que você tem que fazer? Você tem que pegar 12 vezes 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 12. Deixa eu ver quanto é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me empolguei, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 12, que é igual a 429 mil. Peraí, deixa eu pegar a conta lá.
429 milhões, 800, desculpa, 981.696. Esse é o resultado da potência de 12 elevado a 8, tá? Vamos rezar para que essa conta não caia, porque eu não sei se eles vão permitir que você use calculadora. Tá. Porque as arcas hipersalínicas, embora provoquem uma progressiva digestão das carnes salgadas, estas não apresentam o odor característico de podridão. O que acontece? As bactérias hipersalínicas, elas inibem o crescimento de algumas bactérias que produzem uma substância chamada putrefina. Essa putrefina é que dá esse cheiro ruim. Já as árqueas, elas não liberam a putrefina. Então, elas liberam uma outra, elas fazem uma outra reação e elas usam o sal e elas fazem uma degradação superficial. Só a camada superficial da carne que ela degrada. E elas não produzem essa putrefina, que essa putrefina é uma substância que envolve muito enxofre. Ela tem como resultado das reações dela um enxofre. E esse enxofre tem um cheiro bem ruim. Então, o que acontece? Você não tendo essa putrefina, você não tem cheiro de podre. E essas bactérias hipersalínicas, elas inibem o crescimento de outras bactérias, porque a quantidade de água que está na carne é perdida, entendeu? A pessoa pega a carne, a pessoa pega a carne, taca sal na carne e acaba a carne perdendo água. Então, por a carne perder água, ela consegue, não tem ambiente bom o suficiente para outras bactérias sobreviverem. Só essas árqueas. Porque as árqueas, elas conseguem sobreviver em ambientes completamente aleatórios. Tipo, lugar muito quente, lugar que tem pouco oxigênio, lugar que tem muito sal, lugar que tem substâncias que param cheio de enxofre, entendeu? São as bactérias que têm superpoderes. Tá. O que você entende como definição para o termo cultura bacteriana lisogênica? Olha só, a cultura bacteriana lisogênica é uma cultura que vai permitir que outra bactéria, que a bactéria produza lise, ou seja, quebra de moléculas. Essas quebras de moléculas podem ajudar a bactéria a produzir nutrientes. Quando você quebra uma substância, você consegue absorver melhor os nutrientes dela. Por exemplo, se você vai comer um pão, você corta o pão e ingere. Quando você mastiga esse pão, você consegue, com a sua saliva, realizar várias reações e absorver os nutrientes do pão. A mesma coisa acontece com as bactérias. Ela faz lise, ela quebra o DNA e o DNA não, ela quebra os nutrientes daquele ambiente e permite que você consiga adquirir alimentos. Deixa eu correr aqui, porque eu tenho só 8 minutos. Explique cada uma das formas, é, explique cada uma das formas quando pode ocorrer a transmissão de virose entre seres humanos e cite um exemplo de virose relacionada a cada situação. Existe transmissão, direcional, que é quando você intencionalmente você tem relações sexuais. Essa parte aí eu vou passar melhor, porque eu vou botar a P3 do período passado que responde essas questões, tá? A P3 do período passado está repetindo as questões desde o ano passado. Então, eu vou pegar o material e vou colocar para você. Essa questão é melhor responder. Tem um conteúdo lá no próprio grupo que foi enviado antes de você entrar. Número 10. Interprete o significado da linha do gráfico relativa à taxa de mortalidade por sarampo na Inglaterra e País de Gales, durante o período de 1840 a 1970.
constatando que, ao serem iniciadas as campanhas de aplicação de vacina contra sarampo, os casos de morte associados a essa virose associados à virose já estavam praticamente em zero. Responda. Qual fator pode ser considerado como mais preponderante para a redução da taxa de mortalidade em decorrência dos casos de sarampo naquela população? Existem duas coisas. Algumas pessoas que são resistentes ao sarampo, elas conseguem passar essa resistência para os seus filhos. Já as pessoas que não possuem resistência a sarampo, elas morrem. Então, a população que sobrevive são só pessoas que possuem resistência. E quando você toma a vacina, o teu corpo aprende como destruir o vírus, porque você, deixa eu ver o que você escreveu aqui. Isso, é isso mesmo. Dividir 6 horas por 45 minutos. Por quê? 6 horas são 360 minutos. 360 minutos dividido por 45 dá 8. Então, você sabe que essa bactéria vai ser multiplicar. Você vai multiplicar o inóculo inicial 8 vezes. Você vai elevar esse inóculo inicial à potência de 8. Elevando a potência de 8, você vai encontrar esse resultado aí estranho que eu encontrei. Tá? Voltando aqui à questão 7. Deixa eu ver aqui quantos minutos tem. Tá, eu tenho 5 minutos. Tá vendo esse gráfico? Primeiro, 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 tá vendo esse pontinho aqui? As pessoas têm um elevado número elevado número de sarampo. Depois, o corpo das pessoas já se acostumou e acontece uma baixa. Isso aqui não tem, nessa época não tinha vacinação ainda. Depois subiu, porque o sarampo sofreu mutação. Aqui subiu um pouquinho, mas foi descendo. Mas de novamente o vírus sofreu mutação, então subiu. A partir desse momento aqui, ó, de declínio, aconteceu o início da vacinação. Então o corpo dessas pessoas começaram a adquirir resistência. Então, adquirindo resistência, elas não foram mais contaminadas. Aqui, ó. Ele não foi mais. As pessoas reduziram drasticamente a vacinação. Por quê? Está vendo esse gráfico que está descendo? Esse gráfico está descendo porque as pessoas vão morrendo. Então, quando as pessoas vão morrendo, aqui, ó, aliás, a campanha de vacinação aqui está dizendo que as pessoas aqui está dizendo que as pessoas começou a vacinação, mas é porque já tinha morrido muita gente com sarampo. Sarampo é uma doença que causa lesões em vários órgãos internos. Então as pessoas morrem assim fácil. Eu tive sarampo quando era criança. Até hoje eu tenho uma lesão no pulmão. E olha que eu tomei a vacina, tá? Eu desenvolvi bronquite, pneumonia por causa do sarampo. Eu descobri isso depois. E eu tomei vacina. Graças a Deus eu sobrevivi por causa da vacina. Quem não toma vacina tem uma chance muito grande de morrer de sarampo, porque é um vírus que prejudica muito a saúde de várias formas, tá? Eu vou encerrar o vídeo, a gravação aqui agora, e eu vou mandar esse vídeo para você. Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo, é, vou fazer um corte das questões que estão lá e que de acordo com o que a menina colocou lá, as orientações. Eu vou mandar o capítulo e a página de acordo com o que vai cair lá, tá bom? Obrigada, Fábio.